sauda, né? Sauda o mestre e o beija. Não, eu já falei isso anteriormente, não, o beijo não era uma coisa comum, assim, entre homens, né? Mesmo sendo de uma cultura onde homem beija homem. Mesmo assim, não era tão comum. Então, quando Judas beija Jesus, até aquele momento, é tudo normal. Porque Judas era amigo de Jesus, Jesus era amigo de Judas. Mas a palavra do Senhor fala que, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então, Jesus é exposto, denunciado por Judas no seu ato. Só para a gente falar um pouquinho mais de Judas, agora eu vou falar no aspecto histórico. Judas Iscariotes, né? Então Judas era da região de Caríades. Que região é essa? Era uma região conhecida pela cultura libertária, né? Pela cultura revolucionária. Muitos daquela região, inclusive Barrabás, que mais tarde será trocado por Jesus, né? Barrabás era da região. Então era uma região revolucionária. Era uma região conhecida principalmente, e se a gente vai lá na história, principalmente quando os macabeus se levantaram contra o regime, contra a coroa na época, contra o império na época. Então era uma região conhecida exatamente por ser uma região nervosa a respeito dessa linha de raciocínio, de terrorismo, de querer se rebelar contra o dominador, contra o império dominador. Não era daquele momento, e Judas descendia dessa região. Com certeza, Judas se frustra. Por que Judas se frustra? Porque Jesus também poderia ser enxergado como revolucionário, como alguém que deveria agir tendo ao seu dispor toda a simpatia do povo, toda a empatia das pessoas. Ele era uma pessoa carismática, com certeza, que arrebanhava as pessoas no seu falar, no seu discurso, na sua maneira de... né? Eu não estou falando de nada espiritual, Bíblia, vontade de Deus, agora eu estou falando... vamos falar assim das características de Jesus, das características sociais, comunitárias, coletivas de Jesus. Então Jesus era essa pessoa. Então Judas estava frustrado por quê? Porque no momento em que Maria de Betânia derrama aquela essência, e Jesus fala que ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua ressurreição, ou seja, falando que ele morreria, isso frustra completamente a pauta de vida de Judas. E Judas agora, né, frustrado, desanimado, desapontado com Jesus nesse aspecto, isso alimenta ele para que ele possa trair e para que ele possa entregar e vender Jesus às autoridades religiosas. Por quê? Porque Judas não teve a consciência, a sensibilidade de enxergar Jesus como o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o prometido das nações, o Redentor, o Remidor. Por quê? Porque Jesus agora está como o Rei dos nossos corações, como o Rei dos corações daquelas pessoas que estavam ali. Ele não seria manifesto agora como um rei terreno, um rei geográfico, territorial, local, não, mas como o rei do coração. Por quê? Porque o seu reinado seria instaurado em primeiro lugar de maneira espiritual e não de maneira física ou geográfica, que mais tarde virá a acontecer, e a gente já passou pela escatologia e já sabemos disso.
Mas Jesus aqui está numa outra configuração. Ele está para reinar e para propor um reino no nosso coração. E cabe a nós enxergarmos ou não esse Jesus. Judas optou por não enxergar. Judas optou por, ao invés de defender, ao invés de andar com Jesus, ele se propõe a, contrariamente, se posicionar em relação a Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava preenchendo a pauta. Qual era a pauta necessária? Qual era a pauta urgente? A pauta era de uma revolução. A pauta era de uma... E agora está se falando muito dessa palavra, né? Uma cisão das instituições, entre aspas, governamentais da época. Então a pauta era realmente uma revolução, porque o povo estava oprimido, o povo estava completamente subjugado, subserviente à coroa romana. Mas não era a proposta de Jesus naquele momento. A proposta de Jesus era uma libertação interior. A proposta de Jesus era uma paz interior. A proposta do Senhor Jesus era uma mansidão. A proposta do Senhor Jesus era sermos felizes por vermos instaurado em nossa vida o reino dos céus, né? Daí, nas bem-aventuranças, haver um conflito de ideias, né? Porque o feliz é quem chora. Porque o feliz é aquele que é o contrário de tudo aquilo que se entende na consciência humana, né? Por quê? Porque o feliz é exatamente que pontua o reino dos céus, mas de uma maneira espiritual. E de uma maneira não física, organizacional, governamental, mas de uma maneira pessoal. E dessa maneira pessoal é que o Senhor deseja que nós andemos. Então, quando Pedro desembainha a espada, claro que Mateus não está falando Pedro, é nos outros evangelhos que fala que é Pedro, desembainha a espada e corta a orelha de Malco, na verdade é claro que Pedro não está mirando a orelha, Pedro está mirando a jugular, só que possivelmente ele tem errado para alegria do Malco, lá do soldado, né, oficial do templo. Então, não era um soldado romano, era um oficial do templo. Tem alguns filmes que mostram ele como o soldado romano. É um erro completo, né? É um erro muito... até um erro de falta de conhecimento mesmo, de leitura, né? Então, é um soldado, mas é um oficial do templo, é um soldado do templo, e não um soldado romano. E aí, Pedro corta a orelha, com certeza. Pedro está mirando a jugular, mas erra o corte e pega só a orelha, pega de raspão na orelha. E Jesus imediatamente pega aquela orelha e coloca no seu lugar, e ali acontece o milagre. Por quê? Porque Jesus quer deixar bem claro qual é a pauta do seu ministério. E nós, hoje em dia, estamos até vivendo um momento, né? Eu diria crítico, agora eu vou falar dentro do Brasil, por causa disso que está acontecendo, né? Entre os poderes da República, principalmente o judiciário e o executivo. Então nós, e eu, quando estou orando, intercedendo, e eu te aconselho a fazer o mesmo, nós oramos para que Deus apazigue, para que Deus traga da sua paz, para que o Senhor manifeste o espírito da reconciliação, não pura e simplesmente por causa das pessoas, por causa desses protagonistas ou antagonistas, depende do ângulo que a gente vê, né? Protagonistas ou antagonistas. Não. No reino dos céus não existe nem pro, né, e nem contra. Existe aquele que é remido e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Então nós temos que orar, porque o nosso ministério é a continuação do ministério de Jesus desde esse momento do Getsemane. Então o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E Judas estava com uma pauta que era necessária, concordo, que a situação não poderia continuar do jeito que estava, também concordo,
Mas o Senhor, ele queria que acontecesse uma revolução no interior, no coração. Ele queria que houvesse uma disposição em conversão interna, porque na conversão interna, a conversão externa é um resultado. E creio eu que se nós como igreja estivéssemos vivendo um outro tipo de evangelho, talvez fosse um evangelho mais assertivo, onde o evangelho é um instrumento de mudança e transformação interna, pessoal, individual. E claro que no coletivo faz toda a diferença. Ao invés de termos escândalos e mais escândalos, seja na área da política, situações, e um pastor que fez isso, a outra que fez aquilo, e falam que ela tentou matar o marido, mas que depois fala em nome de Jesus, e depois mistura, né, os vocabulários, a situação dela pessoal, vamos dizer assim, tenta, né, juntar uma coisa que não tem como juntar, né? A sua atitude, se é que ela fez isso, com a questão religiosa, com a questão do nome do Senhor Jesus, e traz uma confusão, né? Como aquelas pessoas, quando foram levar propina, e aquela pessoa que dizem que é um pastor, né? Dizem, porque um pastor de fato não faria isso, né? E ainda que ele ache que ele também é um pastor, né? Aí pegam, juntam todo o dinheiro, aí depois que pegam o dinheiro da propina, que fazem a divisão dos valores ali, aí depois ele pega, agora vamos fazer uma reunião e vamos orar, e vamos agradecer a Deus por esse momento. Quer dizer, uma coisa totalmente esdrúxula, mas que nos representa como igreja. Desculpe, tem crente que fala, não, esses crentes não me representam. Representa sim. Aos olhos de Deus representa. Aos meus olhos não. Mas aos olhos de Deus, eu estou acabando de falar de Getsemane, né? Dentro da minha vontade não, mas dentro da vontade de Deus, não existe nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo, nem branco, nem amarelo, nem negro, nem branco, nem mulher, nem homem, não existe. Porque todos carecemos da misericórdia do Senhor. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e a salvação veio de graça. Mas isso não significa que tudo aquilo que eles fazem ali esteja de alguma maneira, né, sendo passado por cima, não. Então nós vivemos um tempo em que, em algumas vezes, nós também somos Judas, porque nós nos desapontamos e nos frustramos com Deus em relação àquilo que está acontecendo, e a impressão que temos é que Deus não está tomando conta, que Deus está perdendo as rédeas, que Deus não está no controle de tudo, e não é verdade. Por quê? Porque há um espaço em que a igreja, o povo de Deus, tem que ocupar. E se nós não ocuparmos, a responsabilidade não é deles, é nossa. Então, quando você olha Judas fazendo o que fez com Jesus, tentando olhar com os olhos de Judas, a gente percebe que não era tão difícil se frustrar com Jesus. Porque Jesus não estava ali para instaurar um governo, um reino físico, um reino local, territorial, geográfico ou geopolítico, mas ele estava ali para produzir em nós um reino no nosso interior e no nosso coração. Porque ele já havia falado, né, em uma das suas ministrações, ele falou que o reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas o reino dos céus está no nosso coração. E Judas não entendeu isso. Em algum momento, Pedro também não. Em algum momento, nenhum dos discípulos entenderam. E Jesus estava ali, portanto, completamente, mais uma vez, entre aspas, solitário, ainda que ele estivesse com o Pai. Mas ele estava solitário de maneira humana, porque a Bíblia diz que todos fugiram daquele momento. Então, nós somos daqueles, eu quero ler
uma passagem, eu tenho outras passagens para ler, mas depois eu leio, amanhã ou depois eu leio. Mas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, de que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, Pedro está nos exortando para que mesmo aqueles que não nos entendem, que caçoam da gente, que zombam da gente, pelo nosso honesto proceder, possam ser alcançados pelo Senhor. Pela nossa maneira contundente, profunda, de manifestarmos a nossa aliança com Deus, eles possam ser alcançados pelo nosso testemunho, silencioso testemunho. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, a nossa responsabilidade é exatamente viver esse reino, expressar esse reino, ainda que aos olhos humanos, aos olhos físicos, esse reino não seja enxergado, mas ele seja visto pela nossa maneira de ser. Quando Jesus, ao ser identificado por Judas,
poderia, e ele próprio fala, que ele poderia clamar ao Pai e o Pai ordenar que interferissem naquele momento 12 legiões de anjos. Bom, uma legião significa 6.000 anjos, né? Não, uma legião é segundo os valores romanos bélicos militares de guerra da época, né? Uma legião, 6.000 soldados. 12 legiões, 72.000 soldados. É isso? Então, significaria 72.000 anjos. Se um anjo, no Antigo Testamento, um anjo só, numa tarde, feriu 75.000 homens, quem dirá 12 legiões. Mas por que Jesus não faz isso? Não obstante ele ter toda a liberdade para fazer. Sabe por que ele não faz? Porque o reino precisava ser preservado. Porque o reino dos céus precisava ser pontuado, destacado, exposto. E ele ali estava representando o reino. Por isso que eu falei para você da diferença do Getsêmani. E por que Jesus, a despeito da sua vontade, não obstante ser um servo digno, ser o Filho do Deus Altíssimo, que poderia virar a mesa a hora que ele quisesse, porque o homem santo, sagrado, que não há dolo, que a Bíblia diz aqui, não se achou dolo em sua boca, não é nem o que fez, é pelo que falou. Mas ele se conteve a tão somente obedecer ao Pai. Então nós, como representantes e imitadores de Jesus Cristo, que estamos aqui expressando o reino, precisamos ter aferido em nossas vidas, aferidas todas as nossas atitudes, aferidos todos os nossos pensamentos e palavras, exatamente para que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus iniciou e, de uma maneira muito incisiva, destacou na sua entrega, que naquele momento, mesmo com tudo que ele poderia fazer, ele se limitou a obedecer ao Pai e caminhar para a sua coroa, né? Ainda que aos olhos humanos fosse a coroa de espinhos, aos olhos de Deus fosse a coroa da vida eterna, porque tragada foi a morte pela vida, vencida foi a morte pela vitória. Então havia em Jesus toda uma responsabilidade. E nós, como servos de Deus, temos responsabilidades, principalmente nesses dias, onde os nervos estão à flor da pele, onde existem irmãos nossos, pessoas maravilhosas, homens de Deus e mulheres de Deus, que estão praticamente levantando, né, a voz em relação a tudo isso. Tem as suas opiniões, ema, cada um com os seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Cada um é cada um. Mas que nós, como servos de Deus, temos que pensar em tudo. E como Jesus, mesmo identificando a vontade do Senhor, ir lá no Getsêmani e buscar no Senhor a nossa motivação, para que a nossa motivação não seja errada, porque se a nossa motivação for errada, ainda que a atitude seja correta, mas com a motivação errada, será pecado do mesmo jeito. Porque a motivação tem que ser certa. O nosso coração tem que estar completamente calibrado diante da vontade do Senhor, e é o que Jesus faz no Getsêmani. Para que nesses momentos nós não façamos coisas que possamos nos arrepender lá na frente. Então, Judas, ele perdeu o espaço que ele tinha. Até de uma maneira cronológica, Judas não viu Jesus crucificado. Mas como Paulo diz, nós pregamos o Jesus, o quê? Crucificado. E Jesus crucificado é exatamente isso.
é prevalecendo a vontade do Pai, até mesmo conflitando com a vontade, né, do Filho, mas prevalecendo a vontade do Pai. Então que nós andemos nessa lógica, sempre para que prevaleça a vontade do Pai. Ainda que tenhamos opiniões, ninguém aqui é burro, ninguém aqui é cego, ninguém é ignorante. Temos opinião e devemos ter, principalmente como servos de Deus. Mas isso não significa que essas opiniões estejam, né, aferidas, respaldadas pela vontade do Pai. São duas coisas diferentes. O que eu preciso estabelecer é a vontade do Pai. Glória a Deus, vamos orar. A palavra de Deus é maravilhosa.